Eric Jesus, diretamente da 19ª Copa Leão Dourado. Nós vamos conversar aqui agora com o grão-mestre José Guillermo Osorio, que é da Nicarágua, mas naturalizado brasileiro. Tudo bom, mestre? Tudo bem, graças a Deus. Mestre, primeiro eu gostaria de cumprimentar o senhor, que é um prazer encontrar alguém do seu porte aqui no campeonato. Não é todo dia que se encontra um grão-mestre assim, né? Dentro dos campeonatos. E eu gostaria de saber um pouco da sua história. O senhor poderia contar para nós? Pois não. Eu comecei a treinar em Ouro Preto. E vamos dizer, o mestre meu foi o José Senador Rosa, que foi quem trouxe o jiu-jitsu para Minas. Aí, toda a época de escola, que eu fiz o curso geral, foram 6 anos. Nesses 6 anos, o mestre senador sempre me deu aula. E aí, quando estava no 6º ano, eu ganhei a faixa preta. Naquela época é diferente de hoje. Naquela época, os torneios eram por representantes de academia e não por faixa, nem por peso, nem por graduação. Então, no meu caso, em Ouro Preto nós tínhamos uma equipe que eu era faixa verde, o segundo era laranja e o restante era amarelo. E nós enfrentamos a academia que tinha faixa preta e faixa marrom, inclusive mais pesados. Mas não tinha esse problema. Quer dizer, a gente não ficava com a preparação de que não, vou lutar com um cara faixa preta, não, vou lutar com quem colocar aí na frente. Isso mudou. Outra coisa que mudou muito, antigamente as lutas duravam 5 ou 8 minutos, às vezes até 10. Se você ganhava e era candidato para ser o campeão, na seguinte luta você tinha 1 minuto de descanso só. Aqui hoje em dia, graças a Deus, a coisa mudou. Você descansa até mais de meia hora, 1 hora. Mas antigamente não tinha disso, né? Na época de férias, o mestre Rosa, o senador Rosa, ele dava aula para mim. Inclusive, como eu era da Nicarágua naquela época, eu não viajava. A viagem era muito cara e muito longe. Então ele me dava aula nos sábados e nos domingos. E para mim era uma boa, né? Acompanhei o nascimento da federação, o nascimento da liga e fui acompanhando até o ponto que nós estamos hoje. O senhor vê os campeonatos de hoje em relação aos antigos como uma evolução? Ou o senhor ainda acha que há um espaço para esse desafio entre academias? Olha, evolução houve, mas houve também o desenvolvimento de enrolar nas lutas. Hoje em dia, por exemplo, você pode ver lutas que o cara que ganhou com 20 pontos e o cara que perdeu com 10 ou 15. Antigamente, não havia tanta variedade de pontos. As lutas terminavam na fase de 8 no máximo, a 2, 8, 4. O que acontece? A turma começou a enrolar nas lutas. Começou a ganhar, está ganhando, olhava, amarrava a luta. Isso acaba diminuindo o verdadeiro espírito da luta. Uma outra coisa que mudou bastante é o seguinte: os professores, quando dão aula para crianças, eles esquecem que são responsáveis e, mais que tudo, educadores para os menores. Então eu vejo o professor incentivando e gritando para um aluno de 8, 9 anos. Isso orienta mal o aluno, porque ele acaba interpretando que sempre tem que ter a orientação do professor. Eu já vi faixas marrons que estão lutando e olhando, buscando o professor para dar uma orientação. E não pode. O professor está aí para ver, acompanhar e corrigir. Não para ficar gritando, porque senão o aluno não vai ter capacidade de decisão. Ele vai crescer sem saber o que eu devo fazer. Percebeu? Então é muito importante que os professores assumam a responsabilidade de educadores. Se você fica só empurrando, você está criando um espírito de luta só, e não é isso. O jiu-jitsu não é isso. O jiu-jitsu é desenvolvimento corporal, respeito às pessoas,
e não a utilização de conhecimento e força para acabar com os outros. Isso está errado. Nós já vimos nos jornais quantas vezes o lutador de jiu-jitsu fulano de tal espancou na rua tal. No jornal ocorreu muito isso. Mas nós somos os responsáveis por isso. Porque nós não colocamos na cabeça dos atletas a responsabilidade de ser um lutador de jiu-jitsu. Nós, lutadores de jiu-jitsu, devemos respeitar a sociedade. E onde encontrarmos má orientação, exercer o nosso papel de orientadores. Por isso que eu digo, o professor de jiu-jitsu, ele deve ser um educador sempre. E em relação ao mestre senador, como ele era como professor? Era uma pessoa muito humilde, mas de uma humildade excepcional. E ele não tinha segredos. Ele passava o conhecimento conforme a gente ia crescendo. Ele nunca deu faixa. Nós ganhávamos as faixas. Ele nos submetia a testes. Se ele via que você estava apto, ele te dava a graduação. Então, é diferente de hoje, que tem uma série de testes que o indivíduo tem que fazer para poder passar de grau. Vamos dizer, ele não tinha uma orientação no aspecto que tem hoje, mas tinha uma forma de educar que é diferente de hoje. Então nós treinávamos e dele nós aprendemos a humildade e a responsabilidade perante as pessoas. Para você ter ideia, em Ouro Preto, acho que ainda na Escola de Minas prevalece isso. Os estudantes do penúltimo ano são os responsáveis pela segurança das festas de outubro. E eles me chamaram para ser o coordenador desse grupo de defesa, porque eu era aluno de jiu-jitsu. Então, graças a Deus, o ano que nós tivemos à frente como responsável, não houve uma luta sequer, não houve uma briga sequer. Teve um problema, aí me chamaram. Eu chegando, o cara viu que eu era, e sabia que eu era lutador. Não, vou embora. Graças a Deus resolvimos desse jeito. Como é que o senhor acha que deve ser a influência do praticante de jiu-jitsu na sociedade? O senhor vê que os praticantes de jiu-jitsu têm que ser mais ativos em relação à segurança pública, em relação à defesa dos seus bairros e ruas? Olha, o negócio de segurança tem um aspecto importantíssimo. Se nós estamos aqui num grupo e nós somos assaltados por um cara armado de revólver, o cara que luta jiu-jitsu, ele acaba sendo indiretamente responsável pela segurança de todos os que estão em volta. Então não é partir para agredir, porque o cara pode atirar e matar alguém. E aí a responsabilidade é sua. Ele deve ter equilíbrio, enfrentar a situação com calma, porque quem está nervoso é o cara que ataca. Quem deve ficar tranquilo é o lutador. Então ele deve procurar equilibrar o ambiente para resolver. E não é destruir o outro, não. Não precisa disso. Por isso que eu falo, é preciso equilíbrio, concentração e responsabilidade. O senhor acha que essa filosofia dentro das forças policiais, por exemplo, como polícia militar, polícia civil e polícia municipal, faria diferença entre um policial comum e um policial praticante de jiu-jitsu? Sem dúvida que teria que fazer. Principalmente porque o policial ele é orientado para proteger a sociedade. E o jiu-jitsu vai ensinar para ele como fazer para se defender e proteger os outros, não para destruir. Lamentavelmente, nós temos visto que a evolução tem conduzido a situações antagônicas e drásticas da polícia com relação aos assaltantes. Agora, os assaltantes também têm culpa, né? Porque eles vão atirar primeiro e depois vão perguntar. Mas a polícia deve ficar preparada para isso. E certamente praticar uma arte marcial bem orientada ajuda e muito. Tirando um aspecto um pouco do jiu-jitsu em relação à segurança e voltando ao jiu-jitsu em si, o que o senhor acha predominante para dar a faixa preta a um atleta? Equilíbrio. É o mais importante. Porque não adianta você saber se você não sabe como utilizar. Então, o equilíbrio para administrar o conhecimento que você tem faz uma diferença muito grande.
O senhor gostaria de deixar algum agradecimento final? Gostaria de deixar algum agradecimento final? Não, sem dúvida. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que vocês me dão de me comunicar com as pessoas que estão nos assistindo. Em segundo lugar, aproveitar a oportunidade para convidar os professores a se responsabilizar como educadores, principalmente das crianças. Porque para a criança, o professor é um ídolo. Para o adulto, é o indivíduo que está desafiando ele. Então é preciso que ele saiba administrar, saiba orientar e transmita equilíbrio e tranquilidade. Tá certo, professor. Muito obrigado por essa aula. Eric Jesus, diretamente da 19ª Copa Leão Dourado, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais.